E veja quem tem olhos de ver, e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Parece bem simples essa frase, né? Veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Muitas vezes a gente enxerga alguma coisa, mas não vê exatamente o que está ocorrendo naquela situação, naquela cena. Muitas vezes a gente escuta alguma coisa, mas não se aprofunda no que foi dito. Então, saber ver, enxergar o que está sendo visto e saber ouvir, né? Verdadeiramente, não apenas escutar, depende de cada pessoa. Depende de cada indivíduo ela se aperceber do que está sendo dito e do que está sendo visto. Então, julgar pelas aparências, apenas pelo que foi visto, é um risco imenso. Porque as aparências realmente enganam. E muitas vezes nós somos enganados pelas nossas percepções, né? Pelas nossas distrações, que pensamos que vimos certa coisa e que no fundo não era exatamente aquilo que a gente pensou. Da mesma forma, quando ouvimos, perceber o que está nas entrelinhas, ou apenas perceber o que foi dito naquela frase, mesmo sem perceber as entrelinhas, mas apenas ouvindo. Porque cada pessoa tem uma maneira de se expressar, cada pessoa tem uma maneira de dizer o que pretende dizer, ou o que está sendo dito. Muitas vezes a gente interpreta mal, totalmente de maneira errônea, o que ouviu. Então isso também é um grande risco. Isso observando apenas o que está à nossa vista, a nossa audição a princípio, sem contar com coisas que estão realmente nas entrelinhas, assim como os ensinamentos do Mestre Jesus, que eu atualmente conheço como Mestre Sananda, aquele que veio como Jesus, o Cristo, e que crucificaram, o torturaram e o mataram. Enfim, Jesus deixou ensinamentos, né, que foram escritos tempos depois e que até hoje a grande maioria das pessoas, principalmente os que se colocaram na posição de mestres, de condutores, né, de rebanhos, enfim, que estão ensinando, entre aspas, sobre os ensinamentos de Jesus. Essas aspas que eu coloquei não foi a respeito de todos os que estão passando a mensagem, mas tem muitos que têm que se colocar muitas e muitas aspas nesses chamados
educadores da palavra do Mestre Jesus. Nos ensinamentos que Jesus deixou, né, nas parábolas, em todos aqueles ensinamentos que ele deu através de parábolas, na maioria das vezes, ele não pode falar claramente o que ele disse naquele período. Ele não pôde dizer exatamente o significado daquelas questões todas que ele disse. E isso causou muitas interpretações errôneas, muitos achismos, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, não é bem assim, é assado, enfim. Isso sendo passado para toda a humanidade e para grande parte da humanidade, né, os que estudam, né, ou ouvem falar, né, dos ensinamentos do Mestre Sananda, que foi Jesus, e isso gerou muitos ensinamentos errados por conveniência, porque realmente não entenderam, e por maledicência também. Teve uns que passaram a coisa errada, sabendo o que estava fazendo, e era o jeito de cultivar aquele fiel de cabresto, deixá-lo preso a eles, sendo conduzidos, e até hoje, em pleno século XXI, ainda existem muitos agindo dessa forma e muitos se deixando conduzir ainda nesse período. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Há necessidade de todos nós refletirmos sobre o que nós achamos. Tudo que nós vimos ou ouvimos tem que ser revisto sempre. Não se pode julgar um livro pela sua capa. Não se pode achar que aquele pensamento que ela teve a respeito do que ela ouviu, é exato. É necessário reflexão. É necessário uma introspecção, principalmente antes de passar à frente aquela mensagem. Muitos julgam maliciosamente mesmo. Devemos dizer o que é. Muitos se apropriam de certas verdades, entre aspas, com o intuito de prejudicar alguém, algum desafeto, alguém que ela não simpatiza, coisa desse tipo. E a intenção é prejudicar aquela pessoa e com isso prejudica a muito mais pessoas. Porque outras vão ouvir, vão achar que é aquilo mesmo e vão entrar no erro da mesma forma que aquele que passou aquela mensagem de maneira errada. Ele está prejudicando a ele, prejudica a pessoa que ele está visando até certo ponto, né? Porque aquela pessoa que ele está tentando prejudicar, se for uma pessoa inocente, se aquela mensagem que ela viu aquela pessoa passando foi uma coisa
de uma maneira correta, né? Ele não quis dizer aquilo que o outro, o maledicente, interpretou, aquela pessoa não vai ser julgada e muito menos condenada, porque ela não teve intenção de fazer nada de errado. Mas aquele que usou aquelas palavras, aquela interpretação que ela deu ao que viu e o que ouviu, para prejudicar o outro, ela vai ter que responder ao Deus Supremo, né? Que é ela mesma. Ela vai chegar um período que ela vai ter que se ver exatamente o que ela fez. Ela vai ter que se conscientizar do mal feito que ela fez e ela vai pagar por aquele mal feito que ela fez. Mas não é Deus. Não é Deus que vai fazer isso com ela. É ela mesma. E vai ter que responder também pelo tanto de pessoas que ela fez acreditar naquela inverdade, aquela inverdade que ela proclamou e repassou. Então, é necessário ter muito discernimento sobre o que fala, sobre o que faz e também sobre o que pensa, porque não é só porque não abriu a boca para falar que deixou de cometer um engano, né? Uma coisa que entrou no julgamento também. Então, mesmo sem ter pronunciado palavras, pensou, apenas não teve oportunidade de agir ou desistiu de agir, mas pensou. Já tem um quezinho ali que ela vai ter que responder por aquilo. Mas é menos prejudicial, né? Que pelo menos não passou para frente aquele pensamento que ela teve, pensamento errôneo. Enfim, hoje em dia as pessoas estão julgando, né, demais, e até pessoas que se dizem cristãos, né? Os que se dizem cristãos e não seguem o exemplo do Cristo, como eu já disse num outro áudio, não é um cristão, né? O que pode se declarar um cristão, ele tem a obrigação de seguir os exemplos do Cristo. Não tem como se declarar cristão e fazer coisas totalmente inversas. Não tem como. Então, as pessoas estão cada vez mais julgando e condenando, julgam e condenam a tantos e tantos irmãos que todos nós somos, né? Irmão não é só o que é familiar consanguíneo, não é só o que está na mesma religião, né? Não, todos nós, mesmo os que muitos se declaram inimigos, todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E temos que parar com essa coisa de que Deus nos julga e nos condena. Deus é amor. Se Ele é amor, como é que Ele pode condenar quem quer que seja? Pelo que seja lá o que Ele fez. Ele é simplesmente amor, não julga ninguém, dá sempre outra oportunidade, outras e outras, tantas quantas forem necessárias, para aquele filho se redimir. Então não tem condenação, não tem julgamento nenhum perante Deus. Essa coisa de colocar palavras na boca de Deus, como muita gente faz, né? Quer dizer alguma coisa para alguém,
né, uma coisa que ela acha que é verdade, que a pessoa tem que ouvir, diga com as suas palavras, com o seu modo de pensar, e deixando claro que aquilo está saindo dela, não é de Deus, né? Principalmente se estiver julgando e condenando. Agora, se for um esclarecimento, alguma coisa que vai edificar, que vai ajudar aquela pessoa a, de repente, acordar sobre a realidade da vida, isso pode ser, sim, pode-se dizer que seja uma palavra vinda de Deus. Isso, sim, se for uma coisa edificante e sem nenhum tipo de condenação e de julgamento. Então, eu acho necessário que as pessoas prestem atenção nessa palavra, nessa questão do julgamento e da condenação que alguns ainda ficam espalhando, né, por aí afora. Se entrou julgamento, se entrou condenação, que Deus vai fazer isso, que vai fazer aquilo, sai fora. Sai fora porque não é nada vindo de Deus, né? E o contrário de Deus, vocês sabem que se Deus é amor, né? Sendo Deus amor, o contrário não é nada bom, né? Então, é necessário que a gente tome e preste muita atenção antes de condenarmos alguém, falarmos alguma coisa, principalmente que se não for de si próprio. Porque sendo de si próprio, é problema daquela pessoa que está falando, ela está falando dela mesma e se ela quer falar sobre a vida dela, que fale, né? O problema é só dela. Agora, quando ela coloca palavras, né, na boca de outra pessoa, né, falando coisas como se aquela pessoa tivesse dito aquilo que não é uma coisa que aconteceu verdadeiramente, então, infelizmente, né, coitada dessa pessoa que está fazendo isso, né? E ela está se prejudicando e prejudicando a todos que derem ouvido a ela. Então, a culpabilidade dela aumenta muito mais, porque ela prejudicando a ela é problema dela, mas ela prejudicando a outros é muito problema junto, né? Porque ela vai ter que responder por todas aquelas pessoas que ela influenciou erroneamente. Então, é necessário que as pessoas prestem mais atenção na vida como um todo, né? Hoje em dia, essa questão de julgamento, né? De achar que a pessoa quis dizer aquilo que ela realmente não disse, né? A pessoa interpretou mal o que ela ouviu ou o que ela viu, tem prejudicado a muita gente, né? A ponto de ter guerrilhas e tumultos e brigas e enfim, muita coisa negativa acontecendo, né? E se proliferando graças a essas más interpretações, voluntária ou involuntária. Algumas de propósito, outras porque realmente não parou para analisar. Então, eu espero que todos os que ouvirem esse áudio parem para raciocinar um pouquinho, né, sobre o que foi dito
E quando tiverem a oportunidade de passar alguma mensagem que ouviu, raciocine primeiro, repense. Se há alguma coisa que viu, se tiver gravado, reveja para chegar na conclusão correta. E não passe mensagens falsas, erradas, que vai prejudicar a muita gente, principalmente a você que fizer isso. Desejo muita luz para todos, que as bênçãos do Divino estejam com todos agora e sempre, e até breve.